Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos começando um novo trimestre, uma nova série, um novo tema de estudo aqui nos nossos encontros. E esse trimestre, nos próximos 3 meses, nas próximas 13 semanas, nós vamos mergulhar de cabeça no estudo da Escola Sabatina, focado no Evangelho de Marcos, esse evangelho tão dinâmico, tão importante. E já agora, na nossa primeira lição, nós vamos falar sobre o início do Evangelho. E, gente, deixa eu te falar, essa jornada promete, tá? Promete ser cheia de revelações, cheia de descobertas incríveis sobre a vida e o ministério de Jesus a partir da pena de João Marcos. Então, já pega sua Bíblia, já corre aí, se acomoda, porque nós vamos aprofundar bastante aqui nesse Evangelho e vai ser muito legal. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho, um livro muito ágil, muito dinâmico. É quase como se fosse um filme de ação ali, com várias cenas acontecendo o tempo todo. Você quase não tem tempo para respirar e processar o que está acontecendo. Então, ele te prende do começo ao fim. Marcos, ele não perde tempo com muitos detalhes, com descrições específicas. Ele vai direto ao ponto porque ele quer mostrar Jesus em ação. E desde o primeiro versículo, ele já apresenta Jesus para a gente como sendo o Filho de Deus. Ele não tenta aqui explicar as coisas com detalhe, mas ele também não tenta perder tempo tentando te convencer. Ele diz o que é, ele vai direto ao ponto e é isso. E a gente já começa a notar algo muito curioso. Logo no comecinho, os próprios demônios, Marcos diz, sabem exatamente quem é Jesus, né? Só que, ao mesmo tempo, ele vai mostrar esse contraste de que as pessoas ao redor de Jesus estão sempre tentando descobrir a sua verdadeira identidade. Então é meio que um contraste que Marcos faz. Os próprios demônios, os próprios inimigos de Jesus sabem que ele é o Filho de Deus, mas muitas vezes os líderes religiosos e outras pessoas ao redor de Jesus não sabem, não fazem ideia. Então é como se você estivesse assistindo um grande mistério. Cada ação de Jesus vai dando mais e mais pistas sobre quem ele realmente é. E isso é o que torna a leitura desse evangelho tão fascinante, porque a gente está sempre tentando juntar as peças desse quebra-cabeça divino e com isso nós vamos entendendo mais e mais sobre a identidade de Jesus. Agora, vamos pensar sobre a importância das ações de Jesus. Marcos, ele parece entender perfeitamente a ideia de que ações falam mais do que palavras. Então, em vez dele se focar em longos discursos, ele mostra Jesus curando doentes, expulsando demônios, acalmando as tempestades. E essas ações poderosas revelam a identidade de Jesus de uma maneira que palavras nunca poderiam descrever. E existe um momento crucial no meio do livro, onde finalmente alguém que não é um demônio declara quem é Jesus. E é aí que o foco se volta, então, para a cruz, que está se aproximando cada vez mais. A gente vê o tempo todo essa sombra da cruz no ministério de Jesus. É como se o evangelista desde o início já quisesse mostrar, olha, é para lá que ele está indo. E a gente não pode se esquecer como Marcos, ele enfatiza a humanidade de Jesus. Ele enfatiza que ele é o Filho de Deus, mas ele faz questão de deixar claro que esse Filho de Deus é também um pleno ser humano. Então ele mostra Jesus nas suas emoções, no seu cansaço, até na sua frustração em alguns momentos. Isso torna Jesus muito mais próximo, muito mais real para nós. Mostra que Jesus entende as nossas lutas, ele entende os nossos desafios diários porque ele também passa por isso. Agora, falando sobre os autores dos evangelhos, é interessante a gente notar que nenhum dos 4 evangelhos menciona explicitamente o nome do seu autor. Eu digo no texto do livro, né? Só que, no entanto, desde os tempos antigos, o Evangelho de Marcos ele tem sido associado ao apóstolo Pedro. É como se Marcos tivesse registrado as memórias de Pedro. E essa ligação dá para a gente uma perspectiva muito única. É como se a gente estivesse ouvindo Pedro ali contando cada uma das suas experiências, os momentos com Jesus, mas através da escrita de Marcos. Então Marcos está registrando o ponto de vista de Pedro. Essa é a grande ideia que se tem sobre esse evangelho. E essa conexão entre os dois torna a narrativa ainda mais rica, ainda mais envolvente. Imagine só, Pedro, aquele discípulo tão humano, tão cheio de falhas, mas muito apaixonado por seguir a Jesus, contando pra gente
sobre as suas vivências com o seu mestre, com o nosso mestre. E essa perspectiva ajuda a gente a ver a transformação que Jesus opera na vida do próprio Pedro, algo que também pode acontecer conosco se nós permitirmos, se nós tivermos esse tipo de convívio com o nosso mestre Jesus. Agora, por falar em Marcos, existe um detalhe muito interessante que traz um contexto para a sua escrita, porque a história pessoal dele é um verdadeiro exemplo de redenção e de segundas chances, e eu acho que vale a pena a gente começar esse trimestre contando a história de João Marcos, né, como ele também era conhecido. E essa história começa com a sua jornada missionária, não com Jesus, mas com Paulo e Barnabé. Isso mesmo, o grande apóstolo Paulo, ele começa o seu ministério ao lado de Barnabé, mas também do jovem João Marcos. Só que algo acontece no meio do caminho. Marcos, ele acaba desistindo, porque ele observa o sofrimento de Paulo, de Barnabé, as prisões, apanhar, ser perseguido, e ele pensa, isso não é para mim, isso é muito difícil, eu não vou aguentar. E ele resolve abandonar o ministério de Paulo e de Barnabé. Ele volta para casa. E esse abandono de Marcos acaba gerando um grande conflito até entre Paulo e Barnabé. Barnabé, ele decide dar uma segunda chance para Marcos, mas Paulo fala, não, ele não vai aguentar e eu não quero ele aqui conosco. Então isso mostra pra gente a importância que se deve dar ao perdão, à restauração, porque quem é que nunca precisou de uma segunda chance, né? Não é só sobre segundas chances, é sobre acreditar no potencial de alguém, mesmo quando essa pessoa parece ter falhado. E embora Paulo tenha, a princípio, desistido de Marcos, Barnabé viu algo ali nele que valia a pena investir. E essa visão se mostrou correta com o tempo. Marcos se torna alguém fundamental para a pregação do Evangelho. Vamos mergulhar um pouco mais nas passagens que a gente vai ler, né, durante essa semana. Por exemplo, lá em Atos 12, verso 12, a gente encontra Marcos pela primeira vez. E ele é apresentado como filho de Maria, e a sua casa é um ponto de encontro, um ponto de pregação para muitos cristãos ali de Jerusalém. E aí a gente avança um pouco mais até Atos capítulo 13, versos 1 a 5, e ali a gente vai ver Marcos acompanhando Paulo e Barnabé na sua missão. Só que aí, como a gente já relatou aqui, infelizmente, em Atos 13:3, ele abandona a comissão, a comitiva, digamos assim, né? E esse abandono, ele causa essa grande discordância que você pode ler em Atos capítulo 15, versos 36 a 40. Paulo se recusa a levar Marcos na próxima viagem, e com isso Barnabé decide levar Marcos, e aí eles não se entendem, né? Paulo e Barnabé não se entendem e eles decidem ali separar o seu ministério. Paulo, ele vai continuar sozinho e depois ele vai ter outros companheiros de ministério, e Barnabé prossegue com Marcos em outras missões. Então isso mostra pra gente que até grandes líderes da fé tinham seus momentos ali de desentendimento, de necessidade de reconciliação. Paulo não tinha um temperamento muito fácil, no começo principalmente, né? Então, essa história de desentendimento, de reconciliação, ela é muito relevante para todos nós que passamos por conflitos e precisamos aprender a resolver, a superar essas diferenças, assim como no futuro Paulo e Marcos acabam se reconciliando. E Paulo vai dizer numa das suas cartas lá na frente, olha, eu agradeço muito a João Marcos porque ele tem sido um ótimo servo para mim, tem me ajudado em muitas coisas, registrando as coisas que eu falo, me ajudando com as escritas como um bom secretário. Então eles se reconciliam e Marcos acaba sendo de grande valia para o ministério de Paulo lá no futuro. Uma outra figura que é central aqui no Evangelho de Marcos, especialmente nos primeiros capítulos, é João Batista. Ele é o cara que vai preparar o caminho para Jesus. Ele batiza as pessoas, ele prega sobre o arrependimento. E Marcos descreve João como tendo roupas feitas de pelos de camelo, comendo gafanhotos com mel silvestre. É um verdadeiro personagem, assim, é uma figura bem diferente. Só que esse camarada, João Batista, ele tem uma missão muito clara, que é preparar as pessoas para a chegada de alguém muito maior que ele, que é Jesus. E a gente vê mais um contraste no Evangelho de Marcos. João, ele tem essas roupas esquisitas de couro, pele de carneiro, ele come comidas esquisitas e ele está lá no deserto. E ao mesmo tempo, ele está ali pregando e falando de Jesus, como a voz de Deus que clama no deserto. Por outro lado, o Evangelho de Marcos mostra os sacerdotes, aqueles que deveriam estar servindo e anunciando Jesus. Eles estão no lugar certo, que é o templo. Eles vestem as roupas certas, que são as roupas sacerdotais, e eles comem as comidas certas, que são as comidas dedicadas ali à tribo de Levi, mas eles rejeitam Jesus.
Então esse é um contraste bastante interessante no Evangelho de Marcos, né? As pessoas que deveriam ser as corretas fazendo tudo errado e aquele que é o esquisitão fazendo tudo que é diferente ali em relação ao que é o esperado daqueles que anunciariam Jesus, de fato, servindo ao Mestre. E essa humildade de João que é algo muito impressionante. Ele diz para Jesus, olha, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, Jesus. Ele mostra que ele entende o seu papel como servo de Deus e ele percebe a grandeza daquele que está por vir para substituí-lo, digamos assim. João Batista, com essa sua mensagem poderosa, essa sua vida austera, lembra pra gente que a preparação para encontrar Jesus envolve humildade e arrependimento genuíno, desejo de servir. Quando a gente chega ao batismo de Jesus, então ali em Marcos capítulo 1, versos 9 a 13, a gente tem um dos momentos mais poderosos e mais simbólicos do Evangelho. Jesus ele é batizado por João e ao sair da água, os céus se abrem diante de todos. O Espírito de Deus é descrito como descendo como uma pomba e uma voz do céu declara: Tu és o meu filho amado e em ti eu me agrado. É um momento assim onde a gente vê finalmente a Trindade completa em ação. O Pai com a sua voz, o Filho com a unção e o Espírito Santo descendo sobre ele. Todos presentes e testemunhando esse evento crucial no Evangelho. E essa cena dá pra gente uma imagem clara, e é isso que Marcos quer pintar pra gente, da natureza divina de Jesus e da aprovação celestial dessa missão tão importante, fundamental para a redenção humana. E não é só sobre a aprovação divina aqui, essa é também uma mensagem muito clara sobre o início de um novo capítulo da história da salvação. Jesus ele começa o seu ministério público com a força e o direcionamento do Espírito Santo e a aprovação do seu Pai. Se a gente for parar para pensar, você tem os evangelhos segundo cada um dos apóstolos ali, dos escrivões e tudo mais, mas e se você parar para pensar num evangelho segundo o próprio Jesus? E é bastante interessante porque Marcos 1, 14 a 15, mostra Jesus começando seu ministério na Galileia e proclamando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus está basicamente dizendo que o relógio profético zerou tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, finalmente agora está se concretizando na pessoa dele. Algo novo e transformador está finalmente acontecendo. O reino de Deus não é apenas um lugar físico, mas é uma nova realidade que começa com a pessoa de Jesus. É um chamado à ação, é um chamado ao arrependimento e à fé. E quando a gente fala sobre o reino de Deus, basicamente a gente está falando sobre essa nova maneira de viver. Uma vida dentro de um novo reino, onde as coisas são feitas, Jesus vai dizer lá na sua oração, as coisas são feitas aqui na terra como elas são feitas no céu. Então, o reino de Deus, quando chega, ele traz a forma como as coisas são feitas no céu. Então, essa nova maneira de viver é a maneira de viver dos céus. É uma nova perspectiva que desafia todas as normas, né? Todo o jeito de o mundo fazer as coisas, todas as expectativas que o mundo tem, sua filosofia, a sua maneira, a sua moral, a sua ética, tudo é virado de cabeça para baixo nesse novo reino. E é isso que Jesus está fazendo, ele está chamando as pessoas para viver nesse reino, mas a entrada para ele é através do arrependimento e da fé. E isso é tão relevante hoje quanto era naquela época. Jesus ainda nos chama para fazer parte do seu reino hoje, porque o mundo continua sendo o mundo, com a sua ética, a sua filosofia, o seu jeito de viver, e o reino de Deus continua sendo um lugar para entrar através do arrependimento, da transformação para uma nova forma de viver aqui na terra, como as coisas são feitas lá no céu. Então, vamos fechar essa reflexão aqui. Pensa num momento em que você falhou em fazer alguma coisa. Como é que a experiência mudou você? Como é que você se relacionou com essa falha? Ou com a falha de outras pessoas que erraram com você? Isso me lembra de João Marcos. Ele falhou sim, mas ele recebeu uma segunda chance. E essa segunda chance fez toda a diferença, não só para ele, mas para todos aqueles que se beneficiaram do seu ministério posterior. Então, da mesma forma, as nossas falhas elas podem ensinar a gente a sermos mais compassivos, a oferecer graças a outras pessoas. E isso nos lembra que o caminho da fé é um caminho cheio de altos e baixos. Só que Deus está sempre disposto a nos levantar e nos dar uma nova oportunidade. Um outro ponto fascinante dessa lição é a citação combinada das passagens de Êxodo 23:20, Isaías 43 e Malaquias 3:1, lá em Marcos 1, 2 a 3.
Essas passagens, elas se unem ali, né, recapitulando o Antigo Testamento para formar uma introdução muito poderosa ao Evangelho, porque é Marcos ali sintetizando o Antigo Testamento para poder destacar a missão de João Batista como esse mensageiro que prepara o caminho para o Senhor, reforçando ali a ideia de que Jesus é o cumprimento de todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, mostrando que toda a história de Israel aponta para Jesus. E é através dessas referências que Marcos mostra pra gente que a chegada de Jesus não é um evento isolado na história, mas é, na verdade, o clímax de uma história muito mais longa, uma história de esperança cheia de expectativas. Em Êxodo 23, 20, nós vemos Deus prometendo enviar um anjo para guiar e proteger, conduzir o seu povo. Lá em Isaías 40, verso 3, existe essa voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. E em Malaquias 3, verso 1, Deus ele declara que vai enviar o seu mensageiro antes da sua vinda. Todas essas referências, elas convergem agora para apresentar João Batista como aquele que está preparando o caminho para Jesus, o próprio Yahvé, o próprio Senhor em forma humana. E isso é simplesmente incrível, porque reforça a divindade de Cristo de uma maneira muito profunda. E quando a gente pensa sobre o batismo de Jesus, esse evento ele é crucial porque ele marca justamente o início do ministério público de Jesus. E quando ele é batizado e o céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, com a voz de Deus ali declarando o seu amor, a sua aprovação, esse é esse momento maravilhoso de confirmação, de consagração. A presença da Trindade no batismo de Jesus ali lembrando pra gente que a missão de Jesus ela é apoiada e sancionada pelo próprio Deus, mostrando pra gente que a importância do batismo como um símbolo da nossa própria consagração, da nossa própria aceitação no reino de Deus é vital, é primordial. Somos nós morrendo para a nossa velha vida e recebendo a aprovação do Pai como novos seres humanos nascidos em Cristo. Assim como Cristo desce e morre no batismo, digamos assim, e ressuscita para o seu novo ministério, também nós podemos fazer parte desse novo ministério de Cristo Jesus, de uma nova vida. E refletindo sobre isso, a gente vê que o batismo é um ponto de partida, é um sinal de que nós estamos prontos para seguir esse caminho que Deus preparou para nós na pessoa de Jesus Cristo. A gente vai falar um pouco mais sobre a mensagem central de Jesus também durante todo esse trimestre, mas essa verdade que Jesus fala, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, essa declaração ela é carregada de muito significado. Primeiro, a ideia de que o tempo está se cumprindo sugere que existe um momento específico e profético que foi alcançado. Ligado ali à profecia, por exemplo, de Daniel 9, 24 a 27, prevendo a vinda do Messias. E Jesus está dizendo que ele é o cumprimento dessa profecia e que o reino de Deus, essa nova era de justiça, de paz, essa presença divina entre o seu povo, onde Jesus tabernacula, ele habita entre os seres humanos, tudo começa com a pessoa de Jesus, com esse chamado ao arrependimento e à fé que é fundamental. Então, arrepender-se significa nada mais, nada menos do que mudar a direção da nossa vida. Nós estávamos indo para um lado e a gente dá meia volta e muda a direção. A gente muda a maneira como nós pensamos, como nós vivemos, como fazemos escolhas, nos relacionamos com as pessoas. Esse é, sim, um convite para deixar para trás os nossos caminhos antigos e abraçar uma nova vida em Cristo Jesus. E acreditar no Evangelho é confiar nessas boas novas de que Deus nos ama e de que Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E é através de Jesus que nós temos acesso ao reino de Deus. Esse estudo ele desafia a gente a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual. Pense no momento onde você falhou. Talvez você tenha tomado uma decisão errada, machucado alguém ou simplesmente não conseguiu cumprir algo que se propôs a fazer. Essas experiências elas podem ser devastadoras, mas elas também podem ser oportunidades de crescimento, porque o Evangelho existe para restaurar e nos dar uma nova oportunidade. E assim como João Marcos, nós podemos encontrar redenção em novas oportunidades. A chave principal é aprender com as nossas falhas, pedir perdão a Deus quando necessário, aos outros também, e continuar essa caminhada com Deus. Então, o Evangelho é a chave para essa transformação e essas segundas, terceiras e quartas chances. E para finalizar, o Evangelho de Marcos ele é um convite para a gente olhar para Jesus sob uma nova perspectiva, uma nova maneira mais profunda. Marcos chama a gente para entender que o reino de Deus está aqui, agora, e que nós somos chamados a viver de acordo com essa nova realidade. Isso significa agir com amor,
perdoar generosamente e acreditar que não importa quantas vezes nós falhemos, sempre existe uma segunda chance em Cristo Jesus. Então lembre-se, cada momento de falha pode sim ser uma oportunidade para Deus mostrar a sua graça e nos ajudar a crescer. Então, eu espero que você tenha refletido sobre isso. Gaste agora a sua semana visitando esse primeiro capítulo de Marcos, leia com bastante calma, leia em mais de uma versão, vai ser bastante interessante seguir a jornada de Jesus através do ponto de vista de Marcos. E se você gostou desse estudo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com os seus amigos e de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, tá certo? Vamos continuar essa jornada juntos, aprendendo mais sobre o incrível amor e a profundidade do Evangelho de Marcos, tá certo? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana para mais um estudo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.